Seja bem-vindo ao terceiro Fórum Todos Juntos contra o Câncer Norte e Nordeste. O próximo painel irá começar. As opiniões expressas, assim como o conteúdo das apresentações e imagens, são de inteira responsabilidade dos palestrantes e não refletem, necessariamente, o posicionamento institucional do movimento Todos Juntos contra o Câncer, Instituto Roda da Vida, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia e Fundação Maria Carvalho Santos. Desejamos a todos um ótimo evento. Boa tarde, sejam muito bem-vindos, todas e todos e todes, ao terceiro fórum do movimento Todos Juntos contra o Câncer Norte e Nordeste. O movimento TJCC acontece como uma parceria da Abrale, Instituto Roda da Vida e Fundação Maria Carvalho Santos. Nós sabemos que são muitos os desafios que enfrentam as regiões Norte e Nordeste em relação ao apoio, ao diagnóstico, ao tratamento e ao acesso do paciente oncológico. E esse é o motivo desse fórum regionalizado, abraçando essas duas regiões. Então, nós temos como objetivo, durante esses nossos dias de evento, que nós possamos trocar ideias acerca dessa realidade e nós convidamos todos vocês a compartilhar opiniões, a compartilhar suas experiências e também a ouvir um pouco do que nós temos para apresentar para vocês. Então, eu convido a todos vocês para que nós possamos ter dias maravilhosos de conversas, de avanços e de um bom convívio. Então, eu sou Paula Torres, sou médica oncohematologista, sou presidente do Instituto Roda da Vida, sou professora das Universidades Federal do Ceará e a Universidade de Fortaleza, que nesse momento abriga o nosso evento no Auditório Celina Queiroz, e é com muito prazer que eu gostaria de, nessa mesa de abertura, apresentar a nossa mesa, que é um pensamento global, mas ação local. São programas para prevenção e controle do câncer no Norte e no Nordeste. E abrindo, né, esse nosso painel, é com muito prazer que eu convido a deputada Silvia Cristina. Ela é deputada federal pelo PDT de Rondônia e coordenadora da Frente Parlamentar Mista em prol da luta contra o câncer. Por favor, deputada, a palavra está com você. Eu é que agradeço. Eu quero, em nome da Merula, agradecer a todos pelo convite, pela oportunidade de falar de uma região que eu tanto conheço e vivencio há muitos anos, que é o norte do país, e também conheço muito do Nordeste, né? Cumprimentar os nossos queridos palestrantes também que aqui estão, doutor Luiz, doutor Itamar, obrigada Paula, obrigada Caterine, é um prazer estar participando com vocês de algo tão importante, especialmente do nosso trabalho na Câmara Federal com relação à prevenção. Estar como presidente da Frente Parlamentar de Luta contra o Câncer é um grande desafio, e além de ser presidente da frente, também participo do grupo de GT oncológico, presidido pelo Dr. Frederico, e ainda sou relatora da Comissão de Enfrentamento ao Câncer, uma comissão que foi proposta pelo próprio presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, hoje presidida pelo deputado Wellington, e eu como relatora. Então, são três frentes, vamos dizer assim, que trabalham especialmente para o câncer, para o enfrentamento ao câncer no nosso país. Falar do Norte muito me dá alegria, porque, graças a Deus, nós temos avançado, mas ainda necessárias mais políticas preventivas. Só para se ter uma ideia, somente há 10 anos atrás é que nós tivemos um protocolo realmente responsável com relação aos pacientes de câncer do estado de Rondônia, especialmente, de onde eu posso destacar e fazer o exemplo, porque os moradores da região saíam
das suas próprias cidades para ir para o interior de São Paulo, especialmente em Barretos, para fazer o tratamento. Hoje, há 10 anos, já contamos com uma unidade do Hospital do Amor e também com o Daniel Comboni, uma outra entidade, o São Pelegrino. Mas, de fato, avançamos nesse quesito, mas a prevenção ainda é o nosso maior desafio. Nós passamos há poucos dias pelo Outubro Rosa. O câncer de colo uterino é um dos cânceres mais fáceis de ser curados, mas no norte é o mais evidente, onde a maioria das mulheres iniciam a vida sexual ativa ainda na sua puberdade e pela dificuldade de acesso em um simples preventivo de colo uterino. É um dos nossos desafios e agora, felizmente, eu tenho o prazer de dizer que graças às minhas emendas parlamentares e um trabalho árduo que nós tivemos há 1 ano e 3 meses, na verdade, um marco para o Brasil, em 1 ano e 3 meses, nós vamos entregar o primeiro centro de prevenção e diagnóstico do estado de Rondônia. O norte avançou, porque Roraima, há poucos meses, tem uma prevenção, que é de mama e de colo uterino. Parabenizar o deputado Irã e toda a bancada de Roraima. O Acre também tem uma unidade preventiva também do Hospital de Amor, também há quase 1 ano, mas, de fato, aqui nós estamos instalando em Rondônia, que está em fase final, inclusive, dia 3 de dezembro, nós estaremos entregando essa unidade, e com muito orgulho, não só para o estado de Rondônia, mas regiões vizinhas, como o Amazonas e também o Mato Grosso, que é muito grande, então nós teremos a oportunidade, mas avançando nas especialidades em que são comuns. Mama, colo uterino, que é um dos nossos maiores gargalos, mas também vamos acrescentar pele. A região norte, nós vivemos ali com um clima constante de 38, 40 graus, isso é fato, isso é uma realidade. E também cânceres de próstata e ainda cânceres de boca, que é uma das novidades a qual nós vamos avançar, que também nós temos altos índices de câncer de boca na região norte. Vamos começar por Rondônia. Então, é um prazer de dizer que destinei 32,6 milhões, 32 milhões e 600 mil reais para entregar não somente uma obra, porque de obras inacabadas, o Brasil está cheio. Então, nós estamos construindo, concluindo, também colocando à disposição da comunidade os melhores equipamentos. Semana passada, nós tivemos aí a entrega de ressonância, tomografia, de 2 mamógrafos, os mais modernos, inclusive, chegaram nessa unidade lá no norte, e ainda o que é o mais importante, o custeio, o funcionamento, porque para nós credenciarmos no SUS e também cadastrar pelo governo do estado, só se faz isso após a obra inaugurada e não faz parte da nossa responsabilidade, enquanto presidente da Frente Parlamentar, ouvir tanto, ouvir entidades de classe como o TJCC, como o INCA e como tantos outros que nós temos a oportunidade de fazer audiências, inaugurar uma obra sem que, de fato, ela possa oferecer esse serviço que já deveria estar sendo prestado em suas regiões. Então, nós estamos garantindo por pelo menos 1 ano, até que se credencie, porque aí o trâmite normal é de 6 meses a 1 ano, o funcionamento dessa unidade para garantir, de fato, que esse atendimento, que as pessoas que chegarem nessa unidade terão atendimento, de fato, para poder ser diagnosticados cânceres em fase inicial, porque essa é a certeza de que nós temos que essa pessoa, que se porventura descobrir o câncer em fase inicial, ela terá cura. Nesse centro de prevenção, é claro, terá também um centro cirúrgico para fazer as biópsias e, nesse caso aí, a Fundação Pio XII, que é a mantenedora do Hospital de Amor, será responsável para que, de fato, esse trabalho aconteça dentro dos protocolos já elogiados e já acompanhados por tantos bons médicos na área de oncologia e também pelas entidades de classe. E já em um novo planejamento para que nós possamos avançar além dessas 5 especialidades, já confirmo que para o próximo ano também, já tudo dentro de um cronograma, de uma programação responsável de enfrentamento ao câncer, nós vamos agregar também a prevenção dos cânceres de pulmão, de intestino e também de estômago. Então, de fato, nós estamos avançando. A pandemia no Brasil todo fez que, pelo menos,
mais de 30% dos brasileiros se afastassem das unidades hospitalares, das unidades básicas de saúde. Não foi diferente na região norte, então nós não temos mais tempo a perder. De fato, eu me orgulho bastante de finalizar uma obra numa fase, num período em que nós precisamos realmente avançar para que tantos e tantos brasileiros possam, de fato, ter garantido o seu direito de ser atendido e da melhor maneira possível, né? É uma realidade que não é muito diferente do Nordeste, falo com mais clareza da região Norte, porque represento a região Norte, estou no estado de Rondônia, e, de fato, quando nós entramos na Câmara Federal e assumimos a frente parlamentar e todas essas frentes de trabalho, foi para que possamos avançar. Ainda estamos lutando para garantir um orçamento diferenciado, um orçamento direcionado, enfim, para o câncer, porque a pandemia ela vai passar, nós já avançamos bastante, mas o câncer não, é uma doença milenar que ela sempre vai existir. Então, ainda trabalhamos para que, de fato, tenhamos um orçamento diferenciado para esse combate responsável. Olha que antes o câncer, ele matava muito mais. Nós temos aí novas tecnologias, nós temos drogas, nós temos bons profissionais, mas precisamos, de fato, avançar na ciência, na pesquisa, favorecer que esses medicamentos de primeira ponta eles estejam à disposição dos menos favorecidos ou dos mais favorecidos, não precisamos fazer distinção, mas que, de fato, a prevenção, que é o melhor remédio, que é menos dolorido, falo isso com muita clareza, porque sou paciente oncológica, sei muito bem o que é uma detecção precoce, faz com que nós tenhamos vida plena e possamos continuar um trabalho juntos de enfrentamento ao câncer. Então, quero agradecer, estou à disposição, uma pena que são só 10 minutos, uma criatura falante desse jeito falaria até muito mais, mas eu não tenho dúvida que as falas do doutor Itamar, do doutor Luiz, serão muito agradáveis e muito proveitosas para esse momento que é tão maravilhoso. Então, eu me coloco à disposição e parabenizando mais uma vez. O TJCC foi uma das primeiras entidades, né, que eu tive a oportunidade de sair daqui de Brasília para poder participar em São Paulo, da primeira vez presencialmente, e que bom que eu estou tendo a oportunidade de participar, mesmo que remotamente, porque contribuir, e olha que foram muitas as oportunidades que tive de discussão, mas que também na fala do TJCC, de quem compartilha, da Merula e de tantos outros que fazem parte do TJCC, nos contribui para que o nosso trabalho possa avançar. Já avançamos, temos que avançar muito mais, mas com certeza esses debates, esses diálogos e o enfrentamento, como também as discussões e os questionamentos que vão vir depois, eu estou disposta realmente a esclarecê-los e trabalhar sempre mais, porque eu estou na Casa de Leis para essa defesa especialmente, que é a defesa do câncer. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, eu estou sempre à disposição de todos vocês. Muito obrigada, deputada Silvia Cristina. Parabenizo você por todas essas iniciativas ligadas à atenção ao paciente oncológico. Eu também como paciente oncológica, mas principalmente como médica que atuo na ponta, no atendimento ao paciente, e aproveitando tudo que você veio falar sobre a questão do desenvolvimento da região norte, né? Nós precisamos realmente desse empenho em desenvolver a região norte, que é tão sofrida, e isso também vai impactar na região nordeste, porque nós recebemos muitos pacientes aqui no Ceará que vêm da região norte buscando tratamento aqui no Ceará. Então, esse fortalecimento da região norte fortalece o norte e o nordeste também, porque acaba sobrando recursos para a região nordeste, que vem quando os pacientes são transferidos, e agora está se tentando mais ter uma organização nesse fluxo de pacientes. Mas a minha pergunta, deputada, se relaciona à questão de, a gente fala em hospitais, que são importantes, a gente fala em pesquisa, que é importante, no acesso ao medicamento, mas uma coisa me preocupa bastante, que é a questão do transporte, do acesso do paciente. É comum que chegue na minha cadeira, na minha frente, um paciente que recebe um salário mínimo e ele tem que pagar, muitas vezes, 200, 300 reais. Ele tem que tirar desse montante, que é o salário mínimo, para ele conseguir chegar no centro de tratamento. Então, além de centros de tratamento que geralmente estão nas capitais, que estão centralizados nas capitais, eu gostaria de saber se existe alguma
mobilização, alguma ideia, algum projeto para possibilitar que essas pessoas tenham acesso, transporte, realmente que elas cheguem aos centros, ou se existe um projeto de descentralização do atendimento e da assistência oncológica para esses pacientes? Existe sim. Inclusive, quero te parabenizar pela pergunta, porque nós devemos fazer um trabalho completo, né? De fato, graças a Deus, porque a mantenedora, a Fundação Pio XII, é quem conduz essa unidade de prevenção. Nós temos a certeza de que não vão faltar médicos e nem os procedimentos, mas essa dificuldade é tamanha. No estado de Rondônia, já existe uma lei obrigando que o Estado possa fornecer essas passagens, mas em se falar de Brasil, nós sabemos que nem todos são beneficiados. Pensando nisso e sabendo que as leis elas demoram um pouco para serem colocadas na prática, porque é uma lei recente, inclusive deste ano de 2021, já está compactuado, inclusive, de minhas emendas parlamentares, especialmente na região de Rondônia, 22 ônibus. Nós temos condições de, através das secretarias de saúde, dentro de um planejamento de regulação, onde faz-se a triagem desses pacientes com suspeita dos cânceres que nós estaríamos oferecendo, então, essa prevenção mama, colo, próstata, pele, cânceres de boca, para que eles possam ser encaminhados. A gente busca, né, temos esse trabalho, vamos ter esse trabalho de buscar nas suas localidades, e fizemos um trabalho de logística, porque lá são 52 municípios, alguns um pouco mais próximos, de 40 quilômetros de distância, então o ônibus pode ali atender a 2 a 3 municípios dentro desse planejamento. Esses 22 ônibus eles já estariam à disposição. De fato, nas outras regiões, eu penso que esse projeto de lei ele também sirva de exemplo para que outros governadores também possam colocar em prática. O tratamento de câncer é um tratamento demorado, dificilmente ele acontece muito rápido, então são muitas consultas, são muitos procedimentos, são muitos exames, e isso para quem ganha salário mínimo realmente passa por grandes dificuldades. Mas essas iniciativas, e de fato esse trabalho será concretizado, nós teremos o prazer de colocá-lo em prática lá na região norte, esperando que também, além de Rondônia, outros estados também possam direcioná-los dessa maneira, para que nós possamos fazer o completo. Não é só oferecer, porque as pessoas têm dificuldades, especialmente nas regiões mais distantes, ribeirinhas, que temos bastante. Para isso, nós temos uma unidade móvel e estamos adquirindo uma outra unidade para essas regiões mais longínquas, especialmente as que nós temos os ribeirinhos e também as comunidades indígenas de difícil acesso, porque aí nós temos que levar esse atendimento até elas. Também estamos avançando. Com essa outra unidade, nós teremos a oportunidade também de chegar nessas comunidades mais distantes na região norte, especialmente em Rondônia, de onde falo, que atuo especialmente como parlamentar. Então, muito obrigada, deputada, por seus esclarecimentos. Então, gente, é muito importante a gente tratar dessa questão do transporte, né, de como o paciente oncológico ele acessa o tratamento. Então, não basta ter o tratamento, não basta ter o médico, isso tudo é muito importante, mas a acessibilidade, ou seja, fazer com que as pessoas cheguem até isso na região norte e nordeste é muito importante, principalmente nos estados da região norte, com os grandes rios, com as populações que vivem em áreas de difícil acesso. E, deputada Silvia Cristina, eu agradeço pelo seu empenho, agradeço por seus esclarecimentos, e eu espero que a gente continue nessa luta, juntos, nesse movimento, né? Por isso o nome Movimento Todos Juntos contra o Câncer, colocando em pauta, colocando juntos, tecendo novas ideias, tecendo novos rumos, colocando os parlamentares, colocando a imprensa, colocando os profissionais de saúde, colocando você que está aí nos assistindo, paciente oncológico, você, representante de uma associação de pacientes, você que é um líder comunitário, você que é parente, amigo, familiar de uma pessoa com câncer. Então, compartilhe essa ideia, compartilhe esse movimento e que juntos todos nós possamos fazer a diferença. E é isso, por isso a minha pergunta para o Dr. Luiz Ayrton, que é presidente da Fundação Maria Carvalho, e
eu gostaria de perguntar para o doutor Luiz Ayrton, nessa colocação dele, dessa diversidade que nós temos, diversidade racial, diversidade, portanto, diversidade genética, diversidade de como se apresenta, né, o nosso paciente oncológico. Eu gostaria de saber se vocês desenvolvem algum tipo de pesquisa relacionado exatamente a essas peculiaridades desses pacientes, doutor Luiz. Olá, eu gostaria de fazer uma observação à fala da deputada Silvia Cristina, que é interessante que as ONGs brasileiras elas têm feito um papel onde o Estado não está. Creio que aqui mesmo, numa cidade do Piauí chamada Campo Maior, existe uma ONG cujo trabalho dela é só sobre transporte. Então, as leis elas podem existir, mas nem sempre são cumpridas. Às vezes não chega-se a paciente com câncer a informação, ela não conhece os seus direitos. Então, são realidades pontuais de cada área, de cada região. Então, imaginar que uma ONG só trabalha com transporte, imagine a necessidade em relação ao uso do transporte para permitir o acesso, não só ao diagnóstico, e também ao tratamento. Em relação ao que a doutora Paola nos fala, creio que a própria formação brasileira, né, que absorve características diferentes de uma região para outra, é muito presente no nosso país. E essas realidades, elas contemplam uma ação de cuidados diferente. Por exemplo, o diagnóstico de um câncer, seja para quem for, deve ser realizado em relação à linguagem que essa pessoa tem, o portador, os aspectos culturais e religiosos dele. Isso geralmente é de uso e conhecido de todo profissional que vai abordar um indivíduo para informar-lhe sobre o seu diagnóstico de câncer. Não há, e não conheço nenhum estudo que fala sobre a área geográfica em que ele está inserido, se isso tem uma modificação de condutas. Mas o próprio ser humano tem dentro de si essas diferenças. E, claro, que razões culturais, elas podem nortear ou delimitar um pouco da visão de mundo que cada um possa ter. E isso pode ser um pouco diferente em relação do sul com o norte, principalmente, ou do norte com o nordeste. Nós visualizamos, de um modo geral, pequenas diferenças e como as pessoas percebem para si o diagnóstico de um câncer. E isso também deve ser levado em consideração quando discutimos de modo regionalizado a problemática do câncer no nosso país. O próprio aspecto geográfico, também falado pela deputada, em que ela afirma a distância de cidades, a distância de comunidades indígenas, implica claramente no impacto e no controle da doença. Como foi bem dito, o colo de útero ainda é um problema sério dentro do Amazonas, mas não representa mais no Nordeste nem no Sul do país em relação ao câncer de colo de útero. E aí, o que vemos mesmo é um crescimento do câncer de mama, que, por sua vez, adquire características diferenciadas de uma região para outra, seja na incidência ou seja mesmo na abordagem do tratamento. Muito obrigada, Luiz. Vocês, nessa pandemia, vocês observaram um aumento muito grande dessa demanda reprimida dos pacientes oncológicos, principalmente das mulheres com câncer de mama? Vocês tiveram muita demanda reprimida, os pacientes aí no Piauí, eles realmente ficaram com medo e tiveram dificuldade de acesso, e agora, com essa diminuição do número de casos, está tendo um avalanche de pacientes ou não? Sim, isso é um perfil do nosso país como um todo. Mas eu gostaria de realçar que a pandemia também nos trouxe muito aprendizado de futuro. 10% das cidades brasileiras já têm o câncer como a principal causa de morte. Há mais de 10 anos, a Organização Mundial de Saúde tem dito que em 2030 o câncer vai ser a doença que mais matará a todos nós. Se levarmos em consideração esses fenômenos
e mais ainda a possibilidade de outras pandemias, nós precisamos tirar da pandemia atual algum aprendizado de controle da doença. Vimos claramente uma queda, por exemplo, nas colonoscopias, vimos queda nas mamografias, determinada não só pela retração da assistência médica, mas também pelas políticas do fica em casa, onde as mulheres e os homens que vão procurar os serviços preferiram não se arriscar diante da Covid. Então, tudo isso impactou de uma forma ou de outra, mas, por conta disso, o aprendizado está aos nossos olhos. Precisamos extrair o que podemos melhorar, né, determinando, por exemplo, grupos de controle da crise em cada um dos serviços de assistência, onde possa ser feito triagens eficazes, testagem dos pacientes, seleção de pacientes, isolamento de um para o outro, dependendo da assistência dada por essas pessoas, uma assistência diferenciada a pacientes oncohematológicos, imunossuprimidos, né? Então, tudo isso, acho que é o momento ideal da gente discutir para que a gente possa tirar dessa experiência em conviver com pandemias, objetivando uma assistência melhor para um eventual novo momento pandêmico. Bom, então, eu gostaria muito de agradecer. Muito obrigado, Luiz Ayrton, por sua participação. Muito obrigada por ser mais um a acreditar que nós podemos fazer a diferença através das organizações não governamentais, como você bem colocou, né? Eu acho que nesse momento está claro que nós realmente fizemos a diferença nesse momento, em todos os momentos nesse país. Então, é muito importante que a gente pense nessa questão da busca ativa, de buscar pacientes e de verdadeiramente entender a realidade cultural e a diversidade cultural do nosso norte e do nosso nordeste. E eu gostaria agora de convidar o nosso próximo palestrante, que é o Dr. Itamar Bento Claro. Ele é tecnologista do Instituto Nacional do Câncer do Ministério da Saúde, na área de detecção precoce do câncer. Por favor, Dr. Itamar, a palavra está com você. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, pessoal. É uma honra para mim estar participando dessa mesa, né, ao lado do Dr. Ayrton e da deputada Silvia Cristina. E eu gostaria de agradecer o convite para participar, né, desse importante encontro e dizer que é uma grande satisfação para mim estar aqui hoje, conversar com vocês sobre a detecção precoce do câncer do colo do útero. Eu vou apresentar as ações nacionais e depois poderemos discutir os desafios para a região Norte e Nordeste. Nesse primeiro slide, é possível a gente verificar que as ações de controle do câncer do colo do útero no Brasil não é algo recente. Tem o seu primeiro grande marco com o programa Viva Mulher, no final da década de 90. De lá para cá, muitas ações foram realizadas na tentativa de qualificar o programa de rastreamento e controlar a doença no país. Podemos depois até debater sobre o impacto dessas ações, mas é preciso reconhecer o seu histórico. Eu chamo a atenção para o plano de trabalho publicado em 2010, onde consta um eixo específico sobre as necessidades de intensificação das ações na região norte. Esse plano surgiu a partir de uma discussão que nós fizemos aqui no INCA de um diagnóstico da região norte, onde nós apresentamos todas as dificuldades, né, de acesso, de tratamento e que era necessário ações específicas na região. Nessa outra sequência, nós podemos ver que as principais ações que marcaram o controle do câncer do colo do útero no país durante a última década. E podemos destacar a publicação e atualização das diretrizes nacionais, a implantação do Siscam e a vacina contra o HPV. Eu chamo a atenção para o fato das diretrizes nacionais para o rastreamento do câncer do colo do útero, atualizadas em 2016, seguir praticamente os mesmos protocolos que foram estabelecidos pelo consenso realizado em 1988.
E mesmo assim, ainda hoje, temos cerca de 20% dos exames realizados fora da faixa etária-alvo, como podemos verificar nesse gráfico, que apresenta a proporção de exames realizados na faixa etária-alvo por região. Aqui nós podemos constatar que, apesar do histórico de ações apresentados, o câncer do colo do útero ainda é o terceiro câncer mais incidente em mulheres no Brasil. Ele é responsável por cerca de 16 mil novos casos anualmente e ocupa a primeira posição na região norte e a segunda na região nordeste. Quanto à mortalidade, ele ocupa a quarta posição no país, sendo responsável por mais de 6 mil mortes por ano, ocupando também a primeira posição na região norte e a quarta na região nordeste. Esses dados demonstram a magnitude do câncer do colo do útero como um importante problema de saúde pública no país, principalmente nas regiões norte e nordeste. E esse slide ele apresenta as taxas de mortalidade por câncer do colo do útero desde 1979. Nós podemos verificar que na região norte e nordeste há uma tendência de elevação, sendo a situação muito mais grave na região norte. A produção de procedimentos de investigação diagnóstica do câncer do colo do útero, destacadamente a colposcopia e a biópsia, ela vem oscilando ao longo dos anos. A produção é pequena diante do padrão adequado e ilustra um gargalo que existe na atenção secundária à saúde, o que leva muitas mulheres a enfrentarem dificuldades para terem acesso à confirmação diagnóstica. Esse slide ele apresenta a proporção de exames realizados em relação à necessidade estimada para a população SUS. E podemos verificar que não apenas no norte e nordeste, mas em todas as regiões, a produção está abaixo do esperado. O gargalo na atenção secundária pode ser um dos principais responsáveis pelo fato de cerca de 30% dos casos de câncer do colo do útero serem ainda diagnosticados em fase avançada, nos estágios 3 e 4, como demonstra esse gráfico com dados do registro hospitalar do câncer. Sabendo que o câncer do colo do útero é uma doença que leva de 10 a 15 anos para se desenvolver, a gente pode se perguntar quem é essa mulher que ainda adoece e morre por câncer do colo do útero. A Pesquisa Nacional de Saúde 2019, e que foi recentemente publicada, aponta para algumas respostas. Nesse slide, a gente pode constatar que as mulheres residentes nas regiões norte e nordeste estão entre as que apresentam a menor proporção de exames histopatológicos realizados na faixa etária-alvo do programa. A pesquisa demonstrou que quanto menor é o nível de instrução, menor é a proporção de mulheres que realizam o exame preventivo. A pesquisa ainda constatou o que já tem sido apresentado em diferentes estudos sobre a maior dificuldade de acesso às ações e serviços de saúde por parte das mulheres pretas e pardas. E, por último, apresenta a proporção de mulheres que realizam o exame de acordo com o rendimento familiar. Dessa forma, nós constatamos que as mulheres mais pobres, com menores níveis de escolaridade e não brancas, são as que menos realizam o exame de rastreamento do câncer do colo do útero no país. E o que nós temos feito para tentar enfrentar os desafios do controle do câncer do colo do útero no país? O documento que descreve as estratégias para fortalecer a rede de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer do colo do útero é o Plano de Ações de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, documento que foi atualizado este ano para seguir a projeção da OMS até 2030. E as ações estabelecidas para o colo do útero no plano são
aperfeiçoar o rastreamento do câncer do colo do útero, evoluir do modelo oportunístico para um modelo organizado, com garantia de confirmação diagnóstica, tratamento de lesões precursoras e referência dos casos confirmados de câncer para o nível terciário. Implantar o programa de gestão da qualidade da citopatologia, capacitar profissionais da atenção básica e secundária para o rastreamento do câncer do colo do útero e desenvolver estratégias para a difusão de informações e mobilização social relativas à prevenção e à detecção precoce do câncer do colo do útero. E o que o INCA tem realizado, com foco nessas ações? Com relação ao fortalecimento do rastreamento organizado na atenção primária e da gestão organizada, o INCA ele tem atuado na qualificação profissional, com publicações técnico-científicas, diretrizes nacionais, notas técnicas e realização de cursos de EAD. A nossa equipe tem trabalhado para o aprimoramento e implementação do Siscam em todo o território nacional e na publicação de relatórios informativos com o monitoramento dos indicadores do programa, e também na criação e definição de parâmetros de programas visando o aperfeiçoamento da rede. Para a garantia do tratamento adequado das lesões precursoras, nós trabalhamos em parceria com a rede colaborativa na atualização das diretrizes nacionais. Desenvolvemos o projeto de Centro Qualificador de Ginecologista, que, apesar de estar parado, qualificou e treinou profissionais para serem tutores em diversos estados no país, e apoiamos a criação e estruturação do Serviço de Referência do Colo, SRC, com o objetivo de centralizar em um único local todos os procedimentos de diagnóstico e tratamento de lesões precursoras. E com relação à garantia da qualidade do exame histopatológico, implementamos o projeto de monitoramento interno e externo da qualidade, que culminou na publicação da portaria da Qualicito, e também na qualificação de profissionais para a coleta de exames, com cursos de EAD e vídeos educativos. E para as ações de comunicação e mobilização social, realizamos 2 oficinas de liderança de movimento de mulheres na região norte, a primeira em 2011 e uma segunda para avaliação em 2012. Também em 2012, realizamos a primeira oficina de liderança do movimento de mulheres na região nordeste, que foi na cidade de Recife. Estas oficinas foram realizadas com o objetivo de pautar o tema do câncer do colo do útero e de mama nas reivindicações dos movimentos de mulheres. Em 2013, realizamos uma oficina nacional aqui no Rio de Janeiro. Também na região norte foram realizadas 2 oficinas de capacitação de jornalistas comunitários para abordagem de temáticas relacionadas ao câncer. Então, porém, apesar dessas ações, os desafios permanecem, e a gente destaca como os principais desafios do momento atual conseguirmos a implementação do rastreamento organizado, e não mais oportunístico, a organização da rede de atenção, o acesso ao exame de rastreio com qualidade a todas as mulheres do grupo-alvo, garantia de acesso à colposcopia e tratamento da lesão precursora e do câncer, a cobertura da vacina contra o HPV, aumentar a cobertura, e a introdução de novas tecnologias, como o teste DNA-HPV, autocoleta, citologia líquida, que podem ser tecnologias adequadas a realidades regionais. Bom, finalizando, eu gostaria de convidar a vocês para acessarem a nova seção de dados e números nas páginas de controle dos cânceres de mama e do colo do útero no site do INCA, onde poderão encontrar informações para o planejamento das ações de detecção precoce. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. Muito obrigada, doutor Itamar, Bento Claro. Sua fala foi muito importante, pelo menos para mim. Me mostrou números que eu desconhecia,
que eu conhecia parcialmente. Então, esse escrutínio que você fez dessa realidade foi muito importante para mim, como médica que atua na área de oncologia. Então, eu queria te agradecer demais. E é verdade isso, né, Itamar? Números, análises, escrutínio, fala da realidade e cobra posicionamentos das nossas autoridades de saúde. Isso é muito importante a gente conhecer esses números. E, mais uma vez, a gente enfatizar esse trabalho do INCA, de fazer isso. E, mais uma vez, enfatizar a importância dos registros de câncer e dessas ações que mostram para a gente onde nós precisamos atuar. E é exatamente essa minha pergunta, a pergunta que eu te faço. Você apresentou aí muitos desafios. E eu queria te perguntar assim, se você pudesse dizer a cada mulher que está assistindo esse nosso fórum e as associações de pacientes, o que é que você poderia dizer? Em que é que a gente pode contribuir, ajudar? Em que é que a gente pode se unir nessa teia de cuidado de todos esses desafios que você mostrou e de tudo isso que vocês já fizeram, desse trabalho magnífico, mas assim, como nós poderíamos contribuir mais? A gente poderia colocar assim, uma pitadinha a mais em tudo isso que vocês têm feito. Eu acho que uma ação muito importante, né, que nós do INCA temos tentado valorizar já há bastante tempo, é essa parceria com o controle social, né, na busca de buscar, né, e de reivindicar os direitos para que as políticas de fato possam ser implementadas. Nesses encontros que nós fizemos na região norte e nordeste, né, que são as regiões onde a situação do câncer do colo do útero ela é mais problemática, como nós vimos pelos números, nós tentamos buscar as lideranças dos movimentos de mulheres para que a gente pudesse divulgar as informações corretas, né, sobre o câncer do colo do útero, sobre o câncer de mama, divulgar as diretrizes nacionais, para ter esses movimentos como parceiros nossos, né, parceiros nossos na divulgação, né, e também na cobrança, né, dos órgãos governamentais, para que de fato essas ações possam ser realizadas. A deputada, vocês anteriormente, vocês comentaram sobre a dificuldade de acesso, né? A deputada falou do programa, né, de tratamento fora de domicílio, que é um tratamento do Estado, e nós temos muita dificuldade que os estados consigam, né, de fato, garantir esse acesso das pessoas. Eu trabalhei há 10 anos como assistente social aqui dentro do INCA, e nós tínhamos que lutar muito junto às secretarias de saúde para garantir, né, que as pessoas que estão fazendo radioterapia, né, quimioterapia, tivessem a garantia, né, das suas secretarias estaduais e municipais para conseguir acessar a unidade de tratamento. Então, assim, essa parceria na divulgação das informações corretas, né, e na luta para que a gente possa reivindicar, né, o fortalecimento do SUS e a implementação das políticas públicas, é fundamental o controle social. Então, muito obrigada, doutor Itamar. E vejam, ele divulgou uma página de acesso de trabalho e é muito importante, como ele falou, a informação. Educação é poder, informação é cura. Então, a gente precisa fortalecer isso. Então, acessem a página, divulguem o movimento, divulguem o fórum, divulguem todas essas informações, porque isso você vai estar contribuindo e você vai estar indiretamente cobrando das autoridades mais acesso, mais chance que todas essas mulheres que são vitimadas pelo câncer do colo de útero, mais de 6.500 óbitos anualmente pela doença, nós possamos reverter essa situação. Então, é um tipo de câncer que nós podemos prevenir. Na maioria dos cânceres, nós temos detecção precoce. O câncer de colo uterino, ele pode ser prevenido, e isso é uma coisa muito, muito, muito importante. Tá bom? Então, eu gostaria de dar continuidade. Vocês estão vendo que esse painel está realmente de abertura, está palpitante, né? Então, eu gostaria de chamar nossa próxima convidada, que é a doutora Caterine Moura. Doutora Caterine, ela é médica sanitarista, ela é CEL agora da Abrale, e ela vai nos
falar exatamente de como é que a gente transforma esse pensamento global em ação. Compartilhar um pouco dos nossos achados através de um estudo que foi feito pela nossa equipe na Abrale, no nosso observatório, que avaliou a desigualdade no cenário da assistência oncológica, olhando para as diferentes regiões do nosso país, e eu estou trazendo um pequeno recorte dos principais resultados para comentarmos aqui hoje. Depois, eu gostaria de compartilhar também o resultado de uma pesquisa que foi realizada para apresentação no nosso Congresso Nacional, que foi feito em setembro desse ano, o Congresso do Movimento Todos Juntos contra o Câncer, onde nós pudemos conversar, escutar a voz do paciente, de profissionais de saúde e também de cuidadores, a respeito desse contexto do cuidado, da jornada do paciente, da assistência oncológica no processo da pandemia. E, por fim, trazer algumas recomendações e reflexões para o nosso debate. Então, avançando um pouco para falar do nosso primeiro estudo, esse estudo é interessante porque ele traz uma visão da associação de várias variáveis que impactam na questão da assistência oncológica e dos resultados em saúde. Nós sabemos que os resultados são multifatoriais. E, portanto, é importante que a gente saiba quais são esses fatores e de que forma eles impactam. Será que todos esses fatores impactam da mesma maneira no resultado em saúde? Então, a gente tem clareza e conhecimento de que a capacidade médica instalada, a quantidade de hospitais, número de leitos disponíveis para a população, os recursos tecnológicos na assistência à saúde, o volume de médicos especialistas, bem como a sua distribuição no território nacional, a capacitação, a qualidade desses profissionais, todos esses fatores juntos, que a gente pode chamar de capacidade médica instalada, impacta muito no desfecho do paciente. A alocação de recursos também. E aí a gente pode ressaltar recursos disponíveis nos diferentes níveis de atenção dentro do sistema de saúde. E dentro desse escopo, a gente fala de organização dos serviços de saúde, fluxos assistenciais, coordenação das redes de atenção, gestão dos investimentos em saúde. Um terceiro fator super importante na questão dos resultados em saúde é o financiamento, ou seja, o valor de investimento disponível para financiar as ações de saúde também impactam no resultado final, na entrega de valor em saúde para o paciente. E, por último, será que desigualdade social, será que o cenário econômico da região também impacta nesses resultados? É isso que a gente vai tentar compartilhar com vocês. Então, esse estudo foi realizado olhando algumas variáveis socioeconômicas e variáveis de infraestrutura em saúde, entre outras. Essa é um recorte que eu trouxe para mostrar. Os dados utilizados aqui são dados oficiais, do SUS, do INCA, do Ministério da Saúde, e os achados, eu vou comentar em bloco porque eles acompanham, existe uma tendência muito forte quando a gente olha essas variáveis por região. Então, a gente avaliou o percentual da população em condição de pobreza, ou seja, o nível de pobreza da população, o IDH da população, cruzando isso com a estimativa de sobrevida dos pacientes no conjunto de neoplasias analisadas. Além disso, também avaliamos o número de estabelecimentos de saúde, leitos oncológicos disponíveis, cruzando também com a sobrevida pelo conjunto de neoplasias. E vocês podem perceber, numa avaliação dos dados por região, nós temos uma mesma tendência, ou seja, um mesmo comportamento. Quando a gente olha pobreza, IDH, estabelecimentos de saúde e leitos oncológicos, entre as regiões Sul e Sudeste, Norte e Nordeste, há uma grande disparidade. E essa disparidade impacta nos desfechos de saúde. Avançando, falando um pouco também de estabelecimentos de atenção primária à saúde e gastos per capita em saúde, contrastando com a sobrevida dos pacientes do conjunto avaliado, de vários tipos de cânceres, nas mesmas regiões, também
há um comportamento discrepante, um mesmo cenário de resultados divergentes, onde as regiões sul e sudeste estão num cenário mais favorável, enquanto o norte e nordeste, as regiões sobre as quais estamos conversando aqui hoje, permanecem em quadrantes mais críticos e com resultados de saúde menos favoráveis para a população. Ou seja, há uma correlação direta, né, entre uma forte associação entre os piores resultados de diagnóstico, de tratamento, em estados com menor desenvolvimento humano, em estados com maior desigualdade social e menor capacidade médica instalada. Então, esses resultados são importantes para a gente entender o porquê de tantas disparidades no nosso território nacional, quando a gente faz um recorte regional. Aqui, por fim, e igualmente importante, a questão dos médicos, ou seja, além da capacidade instalada dos recursos em saúde, quando a gente olha profissionais de saúde médicos e profissionais médicos especializados em oncologia, nós temos o mesmo problema, uma distribuição, um quantitativo abaixo, quando a gente olha para a região norte e nordeste, e uma distribuição regional também desfavorável nas regiões norte e nordeste. Quando a gente olha essa representação, chama logo a atenção a questão dos estados com maior estimativa de sobrevida, pelo conjunto de neoplasias analisado, apresentam maior score de acesso à saúde. Ou seja, a questão do acesso tem uma correlação direta com o resultado em saúde e a sobrevida do paciente oncológico. Naqueles estados com maior score de acesso, as pessoas, os pacientes sem tratamento oncológico, têm mais chance de sobrevida. Aqui partindo para comentar um outro estudo realizado, na verdade uma pesquisa que nós fizemos e apresentamos no congresso do TJCC. Essa pesquisa ela foi um pouco mais ampla, teve um número de entrevistados maior, mas aqui eu trouxe um recorte apenas da visão dos pacientes. Foi um estudo descritivo, transversal, nós ouvimos 311 pacientes que estavam em tratamento oncológico no Brasil, no período da pandemia. Nós ouvimos entre os meses de abril e outubro de 2020. E nosso objetivo aqui era entender de que forma a pandemia impactou ou não no acesso ao diagnóstico precoce, na continuidade do tratamento desses pacientes, e se de fato eles entenderam, receberam informações, comunicados com relação à mudança, adequações nos seus tratamentos, seja no sistema público ou no sistema privado de saúde. Aqui só para demonstrar que nós fizemos um recorte pelas regiões norte e nordeste e os tipos de cânceres segundo o sistema de saúde. Então, a gente escutou pacientes em tratamento com todos esses tipos de câncer. Os resultados apontaram o que a gente já esperava, né? Ou seja, nós tivemos sim um impacto importante durante a pandemia na qualidade da assistência e do tratamento na oncologia. Além dos dados que eu vou mostrar para vocês aqui, outras pesquisas que nós também realizamos no âmbito do TJCC, do nosso Congresso Nacional, demonstraram 3 principais resultados, 3 principais impactos negativos, que acompanham os nossos achados aqui com o relato dos pacientes. E eu gostaria de destacá-los. Então, um primeiro grande impacto foi uma redução expressiva no número de consultas e procedimentos na oncologia oferecidos para os pacientes que já estavam diagnosticados. Um segundo impacto negativo foi um represamento de pacientes que não tinham ainda confirmação diagnóstica, ou seja, eles nem conseguiram chegar à etapa de diagnóstico para saberem se estavam ou não com câncer. E um terceiro impacto esperado e percebido com a questão da pandemia dentro da assistência oncológica é uma piora, uma piora significativa no prognóstico de pacientes não tratados e diagnosticados durante a pandemia. Ou seja, foram impactos negativos, alguns resultados nós já estamos observando e outros virão em médio a longo prazo. Mas todos, com certeza,
afetando a vida dos pacientes. Aqui os principais resultados que eu gostaria de demonstrar nessa nossa pesquisa online que ouviu pacientes do sistema público e privado de saúde, é que houve um maior percentual de pacientes no SUS impactados pela pandemia, ou seja, o impacto da pandemia ele foi mais sentido entre pacientes usuários do SUS do que no sistema de saúde suplementar. Um outro resultado que a gente pode destacar é que quando a gente compara o impacto, né, que as mudanças que aconteceram na pandemia, na oferta de serviços de saúde, né, no tratamento oncológico dos pacientes, quando a gente compara se impactou, se causou atraso no tratamento, interrupção de tratamento, dificuldade de acesso a medicamentos ou cancelamento de procedimentos e cirurgias na oncologia durante o período da pandemia, comparando o Brasil, né, o resultado do Brasil como um todo, e o recorte regional, esse impacto foi muito maior, muito mais severo nas regiões Norte e Nordeste, né? Então, 49%, quase 50% dos nossos pacientes, em geral, responderam que sentiram o impacto negativo durante o período avaliado. E quando a gente faz um recorte regional, 60% desses pacientes tiveram impacto, atraso, suspensão, remarcação, cancelamento de procedimentos, tanto de tratamento quanto de diagnóstico, ao longo da jornada de tratamento pelo câncer. Bom, infelizmente, os impactos relacionados à pandemia, eles aconteceram e continuam acontecendo a despeito de uma série de recomendações que existem, tanto globais, internacionais, quanto nacionais. Então, aqui, só para ressaltar que existem várias recomendações para que a gente consiga manter a oferta de serviços de saúde na oncologia, a continuidade do tratamento e do diagnóstico para os pacientes oncológicos, apesar da situação preocupante da pandemia e de todo o cuidado que precisa ser feito. Essas recomendações foram amplamente divulgadas e também endossadas, né, por sociedades médicas específicas, como a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a SBOC, né, que conseguiu fazer um trabalho e continua fazendo de informação tanto para a sociedade em geral quanto para os profissionais de saúde da importância de se manter o contato físico protegido, todas as medidas de precaução e proteção aos pacientes oncológicos, uma série de critérios que devem ser observados na assistência ao paciente, tanto no domicílio quanto nos estabelecimentos de saúde, mas tudo isso garantindo o acesso e a continuidade do tratamento. E o que mais nos dizem os médicos especialistas em assistência oncológica nesse momento de pandemia, né, olhando para os impactos na oncologia? Então, aqui na região norte, na região nordeste, seguindo uma tendência nacional, das preocupações, os principais pontos que eu destaquei aqui na minha fala, a gente teve impactos importantes de interrupção, não é, de acesso a diagnóstico e tratamento, represamento desses diagnósticos, também uma dificuldade de compra e distribuição regular dos medicamentos essenciais para o tratamento dos diferentes tipos de câncer. Essa é uma situação que nos causa muita preocupação e que tem um impacto não só no prognóstico do paciente, como no próprio desfecho, no resultado final do seu tratamento. E qualidade de vida, né, e chance de cura e sobrevida. Bom, cenário futuro, aqui já caminhando para o final da minha fala, existe uma necessidade concreta de conseguirmos aumentar os investimentos em saúde destinados para a atenção oncológica. Isso se deve à necessidade da gente ampliar a oferta de serviços, tanto para diagnóstico precoce, quanto para o tratamento oportuno desses pacientes regulares, diagnosticados durante a pandemia, e aqueles represados. Importante dizer que todo o esforço deve ser feito para que a gente consiga minimizar esse impacto e evitar, né, que os diagnósticos cheguem ao sistema de saúde, apesar de sabermos que isso vai acontecer, em estadiamentos tão avançados, né? Porque isso causa, além de um impacto nos custos da saúde, também um prejuízo à vida do paciente.
Se a gente não fizer nada, o cenário vai ficar ainda mais preocupante, né? Nós vamos sair de uma condição de pandemia e vamos ter que lidar com uma epidemia, um excesso de mortalidade por câncer. Então, deixo aqui um alerta e algumas reflexões finais para terminar a minha apresentação. O que pode ser feito para mitigar esses impactos da pandemia? Então, precisamos aumentar nossa capacidade de oferta de serviços, precisamos fazer isso de forma coordenada e integrada, ativar as redes de atenção à saúde para viabilizar medidas tanto emergenciais de curto prazo, quanto medidas mais estruturantes para o sistema de saúde, para dar conta desses impactos negativos da pandemia na assistência oncológica. Como uma outra medida, eu quero destacar aqui a importância da gente discutir e acelerar a incorporação de novas tecnologias no âmbito do SUS, que podem auxiliar bastante nesse processo de recuperação pós-pandemia. E aqui só para destacar a oportunidade que nós temos de ampliar o acesso à telemedicina, né, como um recurso, além de outras terapias avançadas, mas a telemedicina, sobretudo, como um recurso de apoio para tratar, seguir e acompanhar os pacientes oncológicos. Muito obrigada pela oportunidade e fico à disposição para o debate. Bom, então nós chegamos ao fim desse painel. Agradecer muito aos nossos palestrantes. Vocês viram que esse fórum promete, né, gente? Nós já começamos assim com temas muito palpitantes. Fique aqui, não saia, assista ao nosso próximo painel que vai começar agora, 16h30. Não se esqueça de compartilhar a nossa hashtag Movimento TJCC. Esse fórum é de vocês, esse fórum é de todos nós, esse movimento é o movimento que vai modificar a história do câncer para a região norte e nordeste do Brasil. Fica aqui e vamos continuar às 16h30.